Minhas superalunas, meus superalunos e também você que sempre prestigia nossas publicações, na aula de hoje enfrentaremos uma questão difícil e incômoda. Afinal, existe ou não existe o crime de pedofilia na legislação penal brasileira? Hã? Como assim, professor? É isso mesmo, meus alunos. O episódio de hoje é dedicado à análise da existência ou não do suposto crime de pedofilia. Mas espera aí, professor. Todos os dias nós ouvimos na imprensa, na mídia, de um modo geral, inclusive muita gente graúda da área jurídica, falando no crime de pedofilia para cá, no crime de pedofilia para lá. E aí? Pois é, meus alunos. Enfim, só me resta dizer o seguinte: abafa o caso. Ou seja, esqueçam. Aliás, esqueçam tudo que vocês já ouviram por aí acerca do assunto e se liguem na aula de hoje. Bom, mas como eu já sei que vocês adoram quando eu começo nossa aula com uma informação bombástica, explosiva e impactante a respeito do assunto, e olha, lá vai a resposta. Mas vocês só não podem dizer isso para os pedófilos. Então, atenção, não existe no Código Penal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim, na legislação penal brasileira, literalmente um tipo penal, um crime denominado de pedofilia. Como, por exemplo, homicídio, artigo 121, furto 155, peculato 312. Em relação ao tão falado crime de pedofilia, isso não existe, não acontece. Eita, professor, mas então como é que os pedófilos têm sido presos, julgados e condenados diariamente, conforme constantemente vemos na TV? Opa, ótima pergunta. E é exatamente isso que descobriremos no decorrer da aula de hoje. Porém, essa resposta, claro, só vai saber quem ficar conosco até o final. Bom, feita essa introdução, acho que agora já podemos começar. Então, se vocês ainda não estão inscritos, se inscrevam aí no nosso canal e ativem também o sininho e as notificações para vocês serem informados imediatamente com exclusividade, assim que nossa equipe postar uma nova aula. Daí, se gostarem, deixem sempre seu like e meus alunos não mudem de canal. Sabe por quê? Porque o nosso novo episódio começa já, é rapidinho, logo após meu diretor liberar a vinheta de abertura. Então vamos lá. Podemos iniciar dizendo que realmente não existe um tipo penal específico ou um artigo no qual esteja previsto o crime de pedofilia. E daí imediatamente vocês me perguntariam: mas professor, então por que as pessoas estariam sendo punidas por um crime que supostamente não existiria? Meus alunos, excelente pergunta para conduzirmos o episódio de hoje. De plano, vale ressaltar que, ao observarmos na mídia notícias acerca do crime de pedofilia, se fizermos uma consulta no Google, por exemplo, em verdade, o que iremos encontrar é um conjunto de atos que, isoladamente, caracterizarão alguns crimes praticados contra crianças ou adolescentes. Daí, ilustrativamente, nos baseando nos casos reais, nos quais vemos na imprensa, tipo uma manchete assim: sujeito malvadão, 40 anos, foi preso em Aracaju acusado de praticar o crime de pedofilia. Ao adentrarmos na notícia, atentando para os seus detalhes, buscando descobrir o que o tal pedófilo teria praticado, o que iremos encontrar será que o sujeito malvadão costumava oferecer doces, balas e presentes para convencer crianças, meninas e meninos entre 9 e 11 anos a praticar ou permitir que com elas se praticasse atos libidinosos tão graves quanto a conjunção carnal, ou seja, sexo oral, masturbação e sexo anal. Conforme aprendemos na aula, afinal, tudo agora é estupro, episódio número 23, que é fundamental para a formação de vocês e meus alunos. É importantíssimo que aqueles que ainda não assistiram a essa aula já engrenem e maratonem nela logo após terminarem o episódio de hoje. Para isso, então, nosso diretor, claro, super eficiente, já colocou no card o episódio 23, aqui em cima, e também colocou, claro, nas descrições do episódio de hoje, para vocês verificarem e pegarem o link aqui nas descrições aqui abaixo. Mas voltando ao assunto, quando você, minha futura delegada, ou você, meu futuro promotor, forem determinar o enquadramento da conduta praticada por sujeito malvadão,
vocês perceberão que o tal crime de pedofilia, na verdade, será tipificado como estupro de vulnerável, conforme dispõe o artigo 217-A do Código Penal. E outra situação também muito comum é o caso que eu vou narrar agora. Sujeito sem noção, 30 anos, casado e pai de 2 filhos, se trancava em um cômodo da casa e ficava por horas no computador, porque ele adorava ver fotos e vídeos que contivessem cenas de sexo explícito ou pornográficas, envolvendo crianças ou adolescentes. Na manchete, vocês já sabem, homem preso pelo crime de pedofilia mantinha mais de 50 arquivos de vídeo contendo crianças praticando sexo. Vale ressaltar que sujeito sem noção adquiriu e armazenava esses vídeos em um computador que ele deixava escondido da esposa e dos filhos, e uma parte do material ele deixava nos sites de armazenamento nas nuvens. Porém, o enquadramento desse pseudo-crime de pedofilia, na verdade, deverá ser feito no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, caracterizando o que vocês também poderão chamar de crime de pornografia infanto-juvenil. Mas reforcemos que o que até podemos chamar de pornografia infanto-juvenil representa um conjunto de crimes previstos, em sua maioria, no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também no próprio Código Penal. Agora vamos conhecer a história envolvendo Velhinho Safadão. Isso também tendo como premissa um caso real. Velhinho Safadão, 85 anos, meus alunos, só gostava de transar com as novinhas. E ele, ao contratar as novinhas, que eram submetidas à prostituição e à exploração sexual por uma terceira pessoa, exigia, para entrar em sua casa de praia, que a novinha fosse realmente novinha. Ou seja, na cabeça dele, para ser realmente novinha, ela deveria ter estourando 15 anos, senão ele não pagava pelos serviços. E assim era feito. Todo fim de semana, o Velhinho Safadão recebia as novinhas em sua mansão e praticava sexo com elas. Mas notem que, na hora de tipificar a conduta para determinar a pena a ser aplicada, você, minha futura juíza, e você, meu futuro juiz, perceberão mais uma vez que o tal crime de pedofilia irá se transformar no crime previsto no artigo 218-B, parágrafo 2º, inciso 1º, no qual se pune com pena de 4 a 10 anos de reclusão quem pratica a conjunção carnal ou outro ato libidinoso tão grave quanto a conjunção carnal com alguém menor que 18 e maior que 14 anos. Quando essa pessoa for, por exemplo, submetida, induzida ou atraída à prostituição ou a outra forma de exploração sexual. Eita, professor, quer dizer que é crime transar com alguém menor de 18 e maior que 14 anos, mesmo sem violência ou grave ameaça? Meus alunos, exatamente. Pode ser crime sim, caso essa pessoa esteja de algum modo vinculada à prostituição ou à exploração sexual. E por fim, vamos reforçar que o chamado crime de pedofilia, na verdade, irá corresponder a uma gama de tipos penais que atentem contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, estejam eles dispostos em qualquer diploma da legislação penal em vigor. Nesse sentido, em futuras aulas, nós iremos explorar as outras condutas que envolvam crianças e adolescentes e que volta e meia são citadas na imprensa como sendo crime de pedofilia, que, consoante vocês viram, definitivamente não existe. E assim, nós encerramos o episódio de hoje. Mas lembre, se ainda não estão inscritos, se inscrevam aí. E assim, não deixem de colocar os comentários de vocês, as dúvidas acerca do assunto. Olha, espero que vocês tenham gostado, pois foi muito bom tê-los conosco hoje. Um forte abraço e eu vejo vocês em nossa próxima superaula.